Então, começando mais uma entrevista e hoje é um dia especial. Estou aqui com o Emerson Crispim. O Maravilha. que você está achando, Emerson, do dia? Visitando Rapaz, Maringá. eu já tive aqui uma vez, mas só que nós, quando tivemos, foi assim, foi uma viagem rápida, chegamos à noite, não deu para conhecer Uhum. bastante a cidade. E hoje eu tive esse privilégio de praticamente fazer um tour, um city tour aqui na cidade, conheci vários locais, já me apaixonei, é uma cidade muito bonita, grande, né? Uhum. Esse privilégio a gente estar aqui nessa vista aí, bem no centro, né? Aqui tá a catedral aqui, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá também. Fantástico, Ivan. Então, e o Emerson, para quem não conhece, ele é o CEO da empresa, né, da instituição de ensino psicanalítico onde eu fiz a minha formação. E é uma alegria para mim ele está vindo para Maringá, que o Maringá está virando um polo da SAPDH também. Né? Maringá já tem um tempo que temos um time de profissionais que está se capacitando, já se Uhum. capacitaram, se capacitando aqui, e hoje nós vamos celebrar, né? Hoje, Sim. nesse dia de hoje aqui, nós vamos fazer uma celebração, um momento nós chamamos de encontros de terapeutas aqui da cidade de Maringá, vamos estar juntos mais tarde, né, à noite, né? Então vai Uhum. ser fantástico. Emerson, conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você já gastou um pouco de saliva comigo já hoje, né? Mas conta um pouquinho pro pessoal que não sabe da onde você veio, onde você nasceu e como que você foi cair na psicanálise. Maravilha. Eu sou baiano, né? Sou baiano, vim de uma família humilde, uma família do interior, de Valença. Valença ali é aquela região entre o Baixo Sul, que nós chamamos de Uhum. Baixo Sul da Bahia, tá ali Ilhéus, Itabuna, Valença. Então a gente está por ali naquela região, Cairu, o pessoal conhece muito o Morro de Uhum. São Paulo, né? Um centro turístico Uhum. que é mundial, né? Tem muitas pessoas que vêm de outros países para o Morro de São Paulo, é uma das praias mais bonitas do mundo. Então nós somos ali daquela região de Valença, nascido de Valença, nós somos valencianos. E aí, nós, desde novinho, nós migramos para a região metropolitana de Salvador. E de lá para cá a gente vai na vida normal, vai desenvolvendo. Eu, muito cedo, eu estava com 18 anos, eu acabei me convertendo, fui para o cristianismo, né? E ali Uhum. eu comecei um trabalho, dedicação naquele trabalho e tal. E quando eu me reparei, eu também já estava na frente de igreja, tomando conta de Uhum. pessoas, de vidas e tal. E foi aonde começou esse processo de querer entender melhor sobre o comportamento humano, além da questão religiosa, além Uhum. da questão dos paradigmas da Uhum. religiosidade, eu queria entender melhor o comportamento humano. Foi quando eu comecei mesmo assim me dedicar. Mas como eu sempre gostei de escrever, de ler, eu escrevi o meu primeiro livro assim, meu primeiro livro em 2008. Eu fiz dois livros. Eu fiz um livro chamado Manual do Pregador, na época eu estava na igreja, tal, tal. E Uhum. fiz um livro Alfa e Ômega, do princípio ao fim, tudo que você precisa saber que está dentro da Bíblia. Então eu comecei a escrever esses livros. E Uhum. aí eu estava nessa época numa cidade, Feira de Santana. Muitas pessoas conhecem, né? Que dizem que em Uhum. Feira de Santana é o trocamento do Brasil. Lá Uhum. de feira você vai para qualquer parte do Brasil de Feira de Uhum. Santana. Eu estava trabalhando numa igreja chamada, numa cidade chamada Conceição da Feira. Então eu peguei muito conhecimento com muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas que eu fazia na época gravação de áudio, com aquelas fitazinhas, não sei, tem umas Uhum. fitazinhas, quem é mais velho aqui vai saber, né? Aquelas fitas cassete, aí tinha um Uhum. MD, então ia Uhum. muitos pregadores na igreja que eu administrava, que eu tomava conta, para poder gravar. Aí eu gravava, eu fazia um CDzinho, e na época a gente tinha que sobreviver, né? Uhum. Fazia um CD, e aí tinha uns que queriam também fazer um livro. E como era o meu processo de fazer o livro? Eu mesmo fazia o livro. Eu tinha uma Uhum. impressora, eu escrevia o livro, depois eu organizava esses livros nas páginas, depois eu imprimia essas Uhum. páginas, depois eu dobrava as páginas, aí eu fazia a capa, dobrava o livro, grampeava, aquele livrozinho mais simples, grampeava, deixava tudo bonitinho. Eu comecei a fazer para mim, quando eu ia para alguma conferência, alguma Uhum. palestra, eu pegava e levava esse livro e vendia esse livro para ter uma forma de arrecadação. Que a igreja que eu trabalhava era uma igreja missionária, eu não Uhum. tinha um salário, esse negócio, então eu tinha que me virar para sustentar a minha esposa, que é a Jéssica, e meu primeiro menino, que era o Andrew. Então eu fazia meus livros, aí depois
alguns pastores amigos, rapaz, também quero fazer meu livro e tal. Aí eu comecei a fazer o livro deles, nesse mesmo processo. E antigamente não é como hoje, eu vou fazer só 30 livros, vou fazer só 50 livros. Hoje, não era assim, antigamente você tinha que fazer o mínimo, era 1000 livros. Então você tinha que ter um valor para você poder fazer esses livros. Então aí foi onde eu comecei a me aprofundar, leitura e tal, e querer entender melhor um pouco do comportamento humano. E aí foi onde eu comecei a estudar essa questão da psique humana. E depois eu caí na psicanálise. A psicanálise, eu vim cair na psicanálise mesmo, estudei a psicanálise em 2014. Mas desde 2008 eu vinha buscando material de desenvolvimento, material que estava fora da questão religiosa, né? Da psicologia, da psicanálise, desenvolvimento humano. E 2014 mesmo que eu estudei, fiz minha formação e tal. Mas em 2012, aí foi quando eu comecei a trabalhar com o ser humano, onde eu dava treinamentos de desenvolvimento pessoal, na área da capelania, na área da justiça de paz. Capelania, para quem não sabe, é um trabalho que é feito para a pessoa visitar hospitais, visitar presídios, trabalhos comunitários. Na justiça de paz é para o pastor, o líder sacerdote, o padre, ele poder celebrar casamento religioso com efeito civil. Então eu comecei a me aprofundar, comecei a dar aula de teologia. Você percebeu assim que, apesar da pessoa ter uma transformação com Deus, tinha algumas pessoas que precisavam de algo mais, de uma ajuda mais profissional, assim, no sentido das emoções. Das emoções. Foi quando mesmo foi me despertando. Aí a gente começou a fazer esse trabalho de capelania, que foi o nosso primeiro envolvimento com a questão de trabalhar com as pessoas para poder dar conhecimento como um professor e instruí-las para que elas pudessem ter, assim, leis, direitos, deveres, o que pode, o que não pode. Pegando esse recorte, eu imagino assim que uma pessoa que está num leito de morte, com a doença terminal, e você vai lá fazer uma visita, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E era um dos nossos grandes diferenciais. Por exemplo, a pessoa vai no hospital, aí chegava no hospital, hoje está mais até modernizada essa questão. Mas antigamente a pessoa ia no hospital fazer uma visita a aquelas pessoas que estavam acamadas. Chegava lá, era aquele balbúrdio, gritava, e aí incomodava outros pacientes. Daqui a pouco estava tendo problema com a administração do hospital, porque eles não tinham, eles achavam que chegava lá, ia falar e tal, e repreender que era demônio e tal. Então, estava se criando uma grande problemática. Então, nós começamos a instruir, a ensinar, e esse nosso ensino começou a ficar destacado. Conhecido. Ficou conhecido, e muitas pessoas, eu quero fazer a formação pela Jupac, a Jupac que dava nessa época, e temos até a Jupac até hoje. Então era a Jupac, eu quero fazer o curso da Jupac, eu quero fazer o curso com o pastor Emerson Crispim, tal. E aí foi se desenvolvendo, foi crescendo, e aí eu já estava no processo de estudo, já estava desenvolvendo esse trabalho, teologia, capelania, justiça de paz. E eu gosto muito da área da tecnologia também. Na área da tecnologia, já estava desenvolvendo essa questão da tecnologia. Quando foi 2014, eu fiz minha formação. Na época, quando eu fiz minha formação mesmo, de psicanálise, eu estudava com apostilha, via por e-mail. Não é como é hoje. Então, eu tinha minha dedicação de estudo e tal. Foi quando eu quis entender melhor, porque mesmo às vezes nós fazendo tudo como a palavra estava mandando, pessoas continuavam com o mesmo comportamento. As pessoas continuavam com os mesmos erros e os mesmos acertos. E o que é que moldava esse tipo de comportamento? Eu queria aprofundar sobre isso. Porque as pessoas fazem o que fazem, mesmo às vezes não querendo fazer. Pegou? Porque as pessoas fazem o que fazem, mesmo sem querer fazer. Fala de Paulo, né, na Bíblia, né? Maldito homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo. Então, aí foi onde foi aprofundar, foi desenvolvendo. E como eu sempre tive essa veia empreendedora de querer criar. Aí você já viu que é nato seu. É uma veia minha, aprender. Eu já trabalhei com várias, como a gente estava na conversa, eu já trabalhei com várias coisas. Quem já vai fazendo o próprio livro ali manualmente. Exato, então eu sou um cara que eu gosto de botar a mão e, tipo assim, automaticamente eu gosto de fazer a coisa acontecer. Então naquela época eu já estava com uma escola fundamentada lá em Salvador, né, que nós já fazíamos formação em teologia, formação em capelania, outros tipos de treinamento. Uma área que eu também trabalho até hoje é mediação e arbitragem, né? O cara que é o mediador, árbitro em direito, aquele que faz, então, seu vizinho está com um problema. Então eu dava muito treinamento disso
justiça de paz, capelania Tudo e mediação. ligado ao desenvolvimento humano. Mediação e arbitragem. Mas só que, paralelo a isso, eu já estava estudando psicanálise. Foi quando eu decidi, em 2016, montar uma turma, dentro dessa escola que existia minha, de formação na psicanálise. Então, foi uma turma que começou em 2016 e terminou em 2018. Então, tem professores que estão comigo desde o começo. Por exemplo, o professor Clóvis. Ele foi um dos meus professores quando iniciamos presencialmente. E aí, quando terminou 2018, essa turma, a gente estava programando, 2018 para 2019 terminamos essa turma, estávamos programando para começar outra turma em 2020 de psicanálise, né? Fizemos a formatura, tudo certinho, bonitinho, dessa turma que iniciamos, que ficou 2 anos e meio estudando. Aí, quando foi 2020, nós estávamos para iniciar outra turma, lá presencialmente, foi onde veio aquele processo da pandemia. E aí parou tudo. E outro detalhe importante para contextualizar, nós só formávamos o aluno, né? Dava a formação, né? Fazia a questão do estágio, do tripé, tudo certinho, mas quando esse aluno saía, ele tinha que procurar uma associação, uma sociedade psicanalítica para poder se associar, porque nós não tínhamos. Foi quando em 2019, quando nós iniciarmos a segunda turma, eu decidi, papai, eu vou abrir uma associação de psicanálise. Eu já tinha uma associação, eu já estava na frente de uma associação de capelania e justiça de paz. Eu já estava na frente de uma associação que chama CONATEB, que é o Conselho Nacional Teológico Brasileiro. Eu falei, eu vou abrir também uma associação de psicanálise, para poder, os meus alunos, quando terminar, ele mesmo já está fazendo parte comigo e eu poder representá-lo de uma forma legal, onde a gente ia abrir um estatuto, tudo certinho, estatuto, código de ética, CNPJ, para essa questão da psicanálise, da psicoterapia. Aí foi de 2019 para 2020, veio esse processo pandêmico no mundo, e aí eu falei, e agora? A gente teve que fechar a escola, e aí pagando aluguel, pagando as coisas, sem dinheiro. Conversei com um cara que era meu sócio na época, a gente falou assim, vamos fazer assim, vamos pegar essa turma que já estava com uma média de 30 alunos para fazer presencial, que a gente não pensava em fazer online. A gente não tinha esse pensamento de fazer online em psicanálise. Eu já fazia online em teologia, capelania, justiça de paz, mediação e arbitragem, mas eu não pensei em fazer online a psicanálise. Aí eu falei, vamos fazer online. Vamos. Aí eu chamei o pessoal que ia fazer presencial, falei, olha, vamos fazer online. Aí uns 20 aceitou. Aí eu falei, mas 20 é muito pouco. Aí foi onde eu peguei e fiz uma campanha na internet, né? Usei o tráfego, não é o tráfico não, tá certo? Tráfego. Explicado. Tráfego é a pessoa vai fazer coisas ilícitas. Tráfego é você colocar o seu conteúdo na internet para que as pessoas, trafegar na internet para que pessoas pudessem ver e se interessar por aquele produto. Aí foi onde eu fiz a minha primeira campanha. Eu falei assim, se eu conseguir pelo menos 20 alunos, eu estou com 20 que já está certo, que era do presencial que veio, para o online, e se eu conseguir mais 20, eu faço 40. Com 40 eu fiz a matemática, dá para pagar o ponto, dá para pagar os professores, ainda dá para poder ter um caldozinho ali, para poder a gente ter um caixa para poder estar alimentando aquilo tudo ali. Foi que aí que aconteceu, essa primeira campanha me trouxe mais de 150 alunos. Me trouxe também problemas. Pós a pandemia. Não, na minha primeira campanha, que eu queria 20 alunos, trouxe mais de 150 alunos. Eu sei, mas foi pós-pandemia. Não, no momento da pandemia. No momento da pandemia. No momento da pandemia, estava fechado, eu fiz por causa da pandemia. Agora você já sabe, né? Eu passei por esse processo de ficar entubado, quase morte e tal. Na pandemia, eu percebo que pós-pandemia as pessoas ficaram mais doentes ainda, emocionalmente. Mas durante a pandemia, então você quer dizer que já tinha uma demanda gigante, já no meio da pandemia? Já tinha as pessoas querendo saber sobre esse assunto. E aí, o que aconteceu? Como eu gosto das minhas coisas muito organizadas, aí o certificado, carta de apresentação, credencial de associado como psicanalista, tá certo? Registro no site. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a divulgar isso aí muitas outras associações de psicanálise que não faziam online, aí começaram a me criticar. Não pode psicanalista ter carteirinha, não pode ter certificado. Tem uns que acreditam que nem certificado deve ter. Tá certo? Dentro do contexto da psicanálise, né, dentro dessa esfera, desse nicho da psicanálise, tem instituição que acredita que o psicanalista não precisa, psicanalista de verdade não precisa de certificado.
Mas, no meu entendimento, eu queria dar um certificado para mostrar que você concluiu uma fase. Eu sei que o psicanalista, ele nunca termina a formação, você está em constante formação, normal. Mas eu acredito que você inicia e fecha ciclos, tá certo? Você inicia e fecha ciclos. Então, nesse início e fechamento de ciclo, eu dava o certificado, dava a carta de apresentação, registro no site, a carteirinha. Rapaz, meu amigo, foi uma enxurrada de... O pessoal chama hoje... Antigamente não tinha esse termo, haters, né? Mas foi uma enxurrada de haters, rapaz, uma agonia, uma perturbação na minha mente. E eu falei, não, eu vou enfrentar isso aqui, vou enfrentar, porque eu estava falando sobre a formação e estava falando, foi onde nós abrimos a Sociedade Psicanalítica de Desenvolvimento Humano, a SAPDH, né? Foi quando nós demos entrada, nós estávamos dando a formação pela escola, que nós tínhamos, normal, mas enquanto estávamos dando a formação, nós fundamos a SAPDH. Né? Fizemos a ata, tudo certinho, vamos para os cartórios do registro, tanto que o registro dela saiu em 2021, porque demora um prazo, você tem que se alinhar no cartório, você tem que ir, vai, volta, conserta, pode, não pode, isso dentro do estatuto. Em 2021, a gente tinha já concluído o nosso registro no cartório, mas eu dei entrada mesmo em 2020, na Sociedade Psicanalítica e Desenvolvimento Humano, a SAPDH, e estávamos formando. Aí aconteceu que a primeira turma deu 150, com 2 meses eu fiz outra turma, porque o pessoal estava pedindo, deu mais 200 pessoas. Aí no terceiro mês, no quarto mês, eu fiz mais outra turma, que deu mais 130 pessoas. Eu sei que quando deu 6 meses, eu já estava com mais de 700 alunos online. Então foi aí que a SAPDH tomou uma proporção de cunho dessa esfera e essa abordagem também que eu trouxe, que antigamente não tinha, a gente trouxe as aulas para o Zoom, né? Aí nós tínhamos encontros semanalmente, e aí a formação ia ser um encontro por semana, e a formação ia ser 24 meses. Aí o pessoal começou aquele processo de aceleramento, de acelerar o tempo, aí foi quando eu mudei a metodologia e trouxe 2 aulas para poder sair de 24 meses para 12 meses. E é o formato que nós trabalhamos até hoje, e é o formato que a maioria das escolas depois fizeram também. Trouxeram as aulas para o Zoom, trouxeram para 12 meses, tá certo? Começaram a dar certificado, começaram a dar carteirinha, registro, porque o pessoal começou a exigir isso aí. Então, para você que está em outra instituição aí, se você recebe certificado, carteirinha e tal, pode agradecer a minha aqui, porque foi eu que trouxe, foi eu que briguei por isso e passei problema por isso. Problema sério. Sim, imagino isso, quem começa primeiro sempre leva pedrada a mais. Levei pedrada, de pessoas até conhecidas, pedrada, chacota, fizeram, mas eu me mantive firme, falei, não, vai ser isso aqui. E foi, graças a Deus, nós estamos até hoje. Tem alguma pessoa assim que, através daquilo que você ofereceu, de escola, de estudo, e teve uma transformação assim que te marcou? Alguém assim que você gostaria de comentar? Marcou para você assim, pô, como profissional, como alguém que começou esse Rapaz, movimento? eu tenho vários, nós temos vários casos. Hoje nós já formamos mais de 4.000, né? Só na psicanálise, formado. Fora os que entram e saem e tal. Se eu for pegar de lá para cá todo o contexto de alunos que já passaram de várias formações, tal, já foram para mais de 13.000 alunos. 13.000 alunos, capelania, justiça de paz, psicanálise. Mas tem alguns que me chamam a atenção. Tem um que chama Robério, ele é da Bahia. Ele fez a formação, dele, e depois que saiu, ele se aplicou, né? Na formação, se aplicou, estudou, começou a colocar em prática, e logo após que ele se formou, com pouco tempo, ele estava trabalhando numa clínica, ele estava trabalhando num projeto do governo, atendendo a escolas, estava trabalhando num projeto da prefeitura e estava com a sua própria clínica. Para mim é tipo assim, estou trazendo assim de um resultado expressivo e diferenciado, porque ele não ficou, vou abrir uma clínica, maravilha, vou começar a atender, sucesso. Mas você vê que ele fez o quê? Trabalhou para o Estado, trabalhou para a Prefeitura, trabalhou para um órgão privado que foi uma clínica e estava com a própria clínica dele. Então ele foi nas 4 esferas, entendeu? Então um dos caras, tem vários, mas um dos caras que me chama muita atenção é o Robério. E o outro foi aquele que ele estava falando antes, falou assim, professor, faz a capa do meu livro. Né? O Isinaldo. O Isinaldo também foi um cara diferenciado, porque pela ousadia que ele teve de colocar em prática algo que eu falei na formação.
Sempre eu falo, né? Você acompanha, fala assim, rapaz, você tem que ter estratégia. Você está começando algo, você tem que ter uma estratégia para você se destacar, para você se diferenciar. Porque o mercado está aí cheio de gente, correto? Então todo mundo procurando seu espaço, correto? Se você não faz algo para você se diferenciar, você se destacar, você vai ser mais um no meio da multidão, correto? Sim. Então eu sempre falo assim, olha, você que está começando, eu vou ensinar algo aqui que eu ensino para os meus alunos, tá certo? Na formação, sempre quando os alunos entram lá na formação, eu dou uma aula chamada aula inaugural. Que é a aula inaugural? Eu falo como é que funciona a formação e que se eu, sendo um aluno iniciando, o que eu faria? Para já me posicionar, para quando terminar a formação, eu já ter um posicionamento na mente de algumas pessoas. Então eu sempre... E às vezes também, em mentoria, também eu falo isso. Então eu vou dar o bizu para vocês aqui. Bizu, para quem não sabe, na Bahia é armanha. Para quem não sabe que é armanha na Bahia, é o caminho para que você possa fazer algo ter êxito, sucesso. Então o que é que acontece? Eu falei, rapaz, eu sendo aluno, um exemplo, eu iria novelar, fazer uma novela do meu processo de crescimento nesse segmento. Por exemplo, mesmo que se ninguém, tem um pouco de seguidor, não importa. Eu ia ali, toda semana, trazer algo do que eu estou aprendendo dentro da minha formação. Por exemplo, eu tive uma aula sobre o simbolismo. Olá, gente, tudo bom? Aqui é Emerson Crispim, estou passando aqui para relatar o meu processo de desenvolvimento, meu processo de aprendizado dentro dos estudos psicanalíticos. E essa semana eu estudei sobre o simbolismo, que é o simbólico, o que é o símbolo, o que é o simbólico, que é o sujeito, e aí eu quero compartilhar com vocês esse aprendizado. Lembrando, eu estou em fase de aprendizado, eu vou contextualizar aquilo que eu entendi. Posso estar certo, posso estar errado, mas eu quero compartilhar com você, e aí eu falo o que aprendi. Pegou? Sim. Então aqui eu vou novelar, vou criar um conteúdo que seja no meu YouTube, que seja no meu Instagram, que seja no meu TikTok, tá certo? Para que as pessoas possam acompanhar essa minha trajetória e ver a minha evolução. E o que é que eu vou aprender com isso, Ivan? Eu vou aprender porque eu estou ensinando. Então, quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Eu vou aprender me comunicar melhor nas gravações, usando a internet. Você vai começar, por exemplo, assim, eu comecei a falar aqui bonito, tal. Eu acho que eu falei bonitinho porque eu já tenho uma expertise, uma experiência para falar nas câmeras. Mas quando eu comecei não foi assim. Se eu pegar vídeo meu de 10 anos atrás, você vai ver que é um vídeo Aí a gente tem que ter, de certa forma, uma vergonha de quando a gente começou, né? Porque a gente pode fazer melhor agora. Com certeza. Mas se você não tivesse começado, não teria o resultado de eu não vou só falar assim, não é vergonha. Você tem que olhar para trás e honrar. Porque se você não tivesse começado... honrar a sua história. Porque se você não tivesse começado lá atrás e não tivesse honrado a sua história lá, se tivesse coragem de não se agradar. Porque o que faz muitas pessoas, Ivan, não querer... querer ser tudo muito perfeito. Muito perfeito. E tipo assim, eu não vou falar porque eu vou errar. O que vão pensar de mim? Então, é medo do julgamento. Julgamento do desconhecido. Você vai ter o medo do desconhecido. Menos mal. O maior medo do ser humano não é nem o desconhecido, é o julgamento. Ele vai estar preocupado por o que é que as pessoas vão falar de mim. Pessoas que você não sabe nem quem é, que vocês nem conhecem, está preocupado com o julgamento de pessoas que você não sabe nem quem é, nem se conhece. Liga o botão do dane-se e mete a cara. Então o que é que aconteceu? O que é que acontece? Aí eu falo assim, coloca esse programa de mostrar o seu processo evolutivo, o seu processo de criação, porque você vai ter vários aprendizados com isso. Você vai entender a plataforma digital, você vai se posicionar, vai aprender a falar para a câmera, você vai começar a aprender mais ainda, porque quando você ensina, você reaprende, tá certo? Repararam que ele é bem animado, né? Sou acelerado. Então o que é que acontece? E as pessoas não fazem. Aí eu falei eu sempre falo para os alunos, falo assim, olha, o que é que eu faria para um posicionamento? Tem várias estratégias, mano, mas uma delas, assim, o que é que eu faria? Eu começaria a fazer atendimento gratuito na praça. Eu falei uma vez numa aula. Você falou pro... Não, eu falei para todo mundo. Eu faria um atendimento gratuito na praça, botar uma cadeirinha, pedir autorização e fazer atendimento.
um atendimento assim, rápido, um pré-atendimento. E depois eu traria essa pessoa para 3 atendimentos online, e se ele quisesse depois continuar, isso aí eu estou falando para quem já se formou, tá certo? Quem concluiu e quer começar. Tem várias estratégias, mas essa aqui é uma. Eu ia para a praça, atenderia gratuitamente, um pré-atendimento, depois eu poderia estar dando atendimento a essa pessoa 2 ou 3 sessões gratuitas, e se ele quisesse continuar, aí ele ia fechar um pacote comigo. Aí você falou que tem um aluno que fez isso. Cara, o cara botou em prática. E depois eu vou até, quem sabe você faz um podcast com ele, nem que seja online. Uhum. O nome dele é Isinaldo, ele está em Brasília. Cara, o cara já passou em vários jornais online, jornais de TV. Hoje ele faz um trabalho reconhecido, está escrevendo um livro. Você viu aqui agora, ele mandou para mim, professor, ó, o livro é que te mandei, dá uma analisada. Você até o juiz da cidade, você falou, né? Já tá atendendo vários juízes. Porque um juiz começa, indica outro. É o poder da indicação. Então, por exemplo, assim, eu vim aqui... E também, se ele não fosse um cara que estudasse, não fosse um cara bom... Claro. Isso aqui eu não vou entrar nem no mérito, né, gente? Você precisa estudar, você precisa aplicar. Agora, é sempre como eu falo, se você está entrando nessa área da terapia, ou qualquer área que você quer monetizar isso, você tem que ter você tem que ter pelo menos 2 conhecimentos primais. O conhecimento da área que você vai atuar e o conhecimento de vendas. Acabou. Porque o que é que eu vendo? Eu vendo o meu processo de transformação. Quem é meu garoto propaganda? Eu sou o meu garoto propaganda. Como é que eu vou adquirir meu cliente? Você vai adquirir cliente com canais de aquisição. O que é canal de aquisição, professor? Tem canal de aquisição. Anote isso aqui, que isso aqui é aula. Você tem canal de aquisição online e você tem canal de aquisição, vamos chamar de offline. O que é o offline? É o boca a boca. É o boca a boca, é a indicação, é um trabalho voluntário, são palestras que você pode dar, são conexões que você faz que necessariamente não está ligado ao online, mas vai potencializar. E essas conexões que você era aqui, ó, nesse aqui, lugar. Aqui, ó. A Ivan, né? Tô aqui com o Ivan, é aluno nosso, já está formado, já está atuando, fazendo o trabalho dele, mas nós nunca tivemos a oportunidade de estarmos juntos, assim, presencialmente. Mas aprove hoje de nós estarmos juntos. Sim. Já veio aqui, já me foi um anfitrião, já me mostrou a cidade e me trouxe aqui nesse momento para a gente estar tocando essa experiência. Sim. Me fala uma coisa um pouco mais do Emerson. Você sempre foi assim? A pessoa para frente, assim, que vai lá e faz? Ivan. Sempre foi desde pequeno? Eu sempre fui. Eu sempre fui um cara assim, sonhador. Mas eu tive também muitos problemas, porque eu tinha problemas emocionais, especialmente a psicanálise me ajudou, porque eu sempre fui um cara extraordinário, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu sempre fui um cara fora da curva, não tenho vergonha, e se quem quiser achar, o professor é arrogante, como já me falaram, o professor é arrogante. Eu não sou arrogante, eu sou realista. Então eu sempre fui um cara fora da curva, mas as pessoas não veem que quem é fora da curva... Que é prego se destaca, leva martelada, né? Não vê o outro lado também. E outra coisa, eu tinha um problema, irmão. Eu era fora da curva, mas todo o meu talento eu não conseguia reverter para mim mesmo. Eu só revertia para alguém. Então, como meu pai ele faleceu, eu estava muito novo, então deixou uma dependência emocional. Então, eu me conectava com pessoas que... eu me conectava emocionalmente e eu fazia tudo por aquelas pessoas, às vezes até mesmo prejudicando minha família. Você buscava suprir aquela falta. Aquela falta, inconscientemente. Então isso me prejudicou muito, de diversas formas, no relacionamento. Eu tive momentos quase difíceis de terminar meu casamento com Jéssica, por causa desses problemas. Eu tive problemas financeiros, porque eu poderia estar ganhando bem mais e não ganhava, e me sujeitava às migalhas que vinham até mim. E pessoas pegavam aquilo que eu sabia fazer, aquele meu talento, aquela minha capacidade em diversas áreas. Porque se eu for ficar falando de área que eu já trabalho aqui, você vai dizer, esse cara é ferramenta, faz tudo. Então eu não quero nem falar porque é que eu já fiz. Não vai ficar dizendo que eu tô... Suíça. Eu sou soldador, eu sou encarregado de solda, eu trabalho com tecnologia, tá certo? Eu tive empresa de comunicação visual, de marketing, eu entendo de um bocado de coisa, tá certo? Entendo um pouco de eletricidade, entendeu? Então, eu sei um bocado de coisa, mas tudo bem. Eu pegava esse conhecimento, tá certo? E entregava para aquela outra pessoa. Eu trabalho com planejamento de empresas, eu já fui diretor de empresas que trabalhava para refinaria, era administrador, já viajei para outra cidade para administrar a empresa. Então,
eu tinha várias habilidades, mas o que é que acontecia? As pessoas que eu estava trabalhando, que eu estava dando o meu tudo, como se a empresa fosse minha, quando eles se beneficiavam, ganhava milhões, eu ganhava o quê? Migalhas. Entendeu? Então a psicanálise te ajudou nisso. Aí quando eu comecei a estudar. Para 2016 até 2018 eu passei por um processo frenético de terapia, de autoconhecimento com o meu terapeuta. Eu tenho um terapeuta, não tá certo? Você não tem ainda, corra atrás do seu. Eu tenho meu terapeuta, eu passei. Foi onde, nesse processo, Ivan, que eu vim me conhecer e descobrir o potencial que eu tinha de verdade. E aí foi quando foi 2019, eu já dava aula, mas tipo assim, aquele negocinho assim bem... Era um natural sem ser intencional. Exato. Aí quando foi começo de 2019, bonito isso aqui, era um natural sem ser intencional. Quando foi em 2019 eu mudei o intencional. E aí agora você me perguntou, conta um pouquinho dessa história. 2019, eu estava trabalhando na prefeitura dessa cidade que eu morava, e aí eu fui para um cargo de diretoria de marketing publicidade. E nesse cargo era para ser um salário específico. Tipo assim, 2.000, um exemplo, 3.000 reais. E aí eu estava no cargo de diretoria ganhando 800 reais. Para eu entrar nesse cargo, eu tive que comprar um notebook, que na época eu comprei foi 3.000 reais, era como se fosse hoje uns 8.000, para poder trabalhar, que a prefeitura, o prefeito que saiu não deixou nada lá, eu tinha que fazer o trabalho. E aí eu levava o notebook, trabalhava de dia à noite fazendo as coisas para um governo novo, entrei dia 6 de janeiro fazendo as coisas, tal. Chegou o primeiro mês, eu recebi um salário, eu falei, rapaz, isso aqui tá errado. Porque o cara que estava aqui trabalhando, e tinha sido até meu aluno, eu que ensinei ele a trabalhar no marketing, trabalhar com publicidade e propaganda, foi tirado desse cargo, foi colocado em outra secretaria, e o cargo que era dele na prefeitura antigamente, como ele era um cara muito bom mesmo, ele foi remanejado para outra secretaria, e aquele cargo que era dele, eu fiquei, e eu sabia quanto ele ganhava, porque ele era meu amigo, ele foi meu aluno. E aí quando eu chego lá, que eu estou ganhando um salário mínimo, eu falei, tá errado. Aí o primeiro mês eu falei, rapaz, tá errado isso aqui. Ah, não, é porque não sei o que lá e tal. Chegou o segundo mês, de novo, 800 reais. Eu falei, não, tá errado isso aqui, velho. Tá errado. Se não colocar o meu salário da forma que é correto, eu não vou ficar aqui. Não, Emerson, calma, não sei o que lá e tal, bem, aquela coisa toda. Resumindo da história, chegou o terceiro mês, quando eu fui a pegar meu salário, de novo. Aí eu peguei também, não conversei mais. Fui lá, na prefeitura, cheguei lá no administrativo lá, no financeiro, chamei o contador não é meu amigo, falei pra ele, olha, me exonere, porque eu não vou ficar mais trabalhando aqui. O cara, não, me exonere, meu amigo, quero que você tire meu nome daqui agora. Porque se fosse outro tempo, eu ia ficar lá humilhado. Lembra que eu passei de 2016 até 2018? Processo terapêutico? Então eu comecei a trabalhar nessa prefeitura em 2019. Então já era uma outra versão minha, era um Emerson 2.0. Falei, não, pode me exonerar, me tira aí, eu quero que tire meu nome. Tirou. Cheguei em casa, falei com Jéssica, eu saí do trabalho. Emerson, pelo amor de Deus e tal. E eu tinha meus trabalhos paralelos, que trazia meu recurso, e eu parei 3 meses esse trabalho meu paralelo para ficar dando assistência à prefeitura. Então eu me prejudiquei, que eu ganhava mais nos meus trabalhos paralelos do que a própria prefeitura. E eu fiquei na prefeitura, sei lá, uma loucuragem minha, pô, aqui eu vou ficar boa, tal, vou ter um salário querendo estabilidade. E não existe estabilidade, cara. Eu vejo isso, e quando você se autodescobre, você também descobre onde que você é bom e onde que você tem dificuldade. Não falo que a pessoa é ruim, ela tem uma dificuldade em alguma coisa. Eu costumo pensar assim, a pessoa que é mais introvertida e mais analítica, ela vai trabalhar na frente do computador, tarefa dada, tarefa cumprida. Você pode dar um monte de coisa, a pessoa fica mais animada ainda e entrega, que é a praia dela. Aí você pegar essa pessoa, coloca no balcão para atender um monte de gente, um monte de problema diferente um do outro, a pessoa fica estressada. Não a pessoa pode falar assim, não, mas aí eu não vou trabalhar aqui porque eu sou ruim, levo o rótulo de não serviu, mas na verdade é porque não é a praia da pessoa. E tá tudo certo. Não é o ambiente dela. Não é o ambiente dela. Não é o ambiente. E a pessoa fazer a terapia ajuda muito nisso. Se autoconhecer. E eu vou dizer para você, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se eles tivessem atendido o meu pedido de aumentar meu salário, talvez eu estava lá até hoje e nós não estaríamos nem aqui. E aí eu cheguei em casa e falei para Jéssica, eu saí de trabalho lá,
se preocupou, claro, né? Mulher com família, com 3 filhos. E eu falei, quanto é que nós temos? Quanto é que nós temos de dinheiro? Aí a gente não tem nada. E quando você sai da prefeitura, você não recebe rescisão. Uhum. Você sabe disso, né? Sim. Se a gente não tem nada, a gente só está com R$ 1.000 de crédito no cartão. Eu falei, pois, você não vai gastar nada desse dinheiro. Só vamos comprar o básico da alimentação, porque eu vou botar algo em prática. Eu vou botar algo em prática que eu estou com vontade no coração faz tempo. Que era botar o curso de capelania online, que não existia, em vídeos e tal, e o curso de juiz de paz, em vídeo. E aí eu passei 3 dias ininterruptamente. 3 dias, sabe o que é 3 dias? Quase sem dormir. Quase sem dormir. Eu dormia, eu cochilava, acordava. Por exemplo, eu ia dormir 2 da manhã, dava 5 da manhã, eu já voltava a trabalhar, de tarde eu dava uma cochiladinha. Fiquei assim 3 dias. Aí eu fiz o quê? Peguei a minha plataforma, preparei o material, refiz as apostilhas, preparei o material que eu ia entregar, as ofertas, subi uma campanha no... Você fez o trilho para a pessoa. Não, eu preparei o funil. O que nós chamamos de funil, e a entrega do produto. As aulas vai ser durante 6 meses. Eu vou entregar essas aulas vou fazer ao vivo no Facebook. Na época não existia plataforma como tem hoje. Então eu ia fazer essas aulas ao vivo no Facebook em um grupo fechado, e quem fosse meu aluno ia estar no grupo com acesso a essas aulas. Entendeu? Então não tinha essas plataformas como tem hoje, você entra, acessa a plataforma, não existia, não existia. Assiste a hora que dá. Isso, né? não existia assim, para você fazer essa entrega. Então o que é que aconteceu? Aí eu peguei, mas era muito complicado, era a Hotmart que estava nesse negócio, mas era uma complicação retada. Falei, por que eu posso fazer de uma forma mais fácil? Não para mim, mas para os alunos, porque eu sabia quem era o meu público-alvo. Eram homens e mulheres acima de 40 anos, 35 anos, que têm dificuldade de mexer no equipamento, têm dificuldade de acessar um portal do aluno, essas coisas. Então, como o empreendedor, eu tenho que ver como é que eu vou entregar de forma mais fácil para aquelas pessoas. Porque não adianta eu vender e depois ela ter dificuldade de acessar. E aí vai me dar trabalho, porque eu vou ter que dar suporte. Mas naquela época todo mundo tinha um grupo no Facebook. E por fim, às vezes, eles acabam achando o produto ruim. E pede estorno, por causa do ou acesso. não faz, entendeu? E aí foi o que eu pensei, todo mundo usava um grupo no Facebook. Eu falei assim, vou botar as aulas no grupo no Facebook. Aí o que aconteceu? Terminou, fiz o produto, no caso que é o curso, preparei as páginas de apresentação de venda, criei os anúncios, subi na meta, né, no Facebook, no Instagram, e larguei. Isso em 3 dias. Em 3 dias. E aí, meu amigo... E qual é a minha matemática? Observe. Eu falei, se eu vender pelo menos 50 cursos, que o curso na época era R$90, o de capelania, 97. E o de juiz de paz era 297, R$300, arredondando. Falei, se eu vender 10 cursos de juiz de paz e 20 cursos de capelania, vai fazer uns R$5.000. E não fica coisa não, gente, porque aqui é matemática. Você está fazendo uma coisa, você tem que saber você tem que saber se vai dar lucro, se vai dar prejuízo. Aí você, assim, para quem estava ganhando ali um salário mínimo... R$800. Ter ali 5 mil é uma coisa que... Não, mas observe. Porque a pessoa, a gente fala assim, tem que ter aquela cenourinha, né? Para você correr atrás, tem que ter alguma coisa que você quer. Se você não quiser, não vai acontecer. Não, mas observe. Eu falei assim, eu vou investir R$1.000. Sim. Se esse R$1.000 eu vender 5.000, 10 de juiz de paz e 20 de capelania, volta 5. Então volta meus 1.000 de investimento, porque eu não posso comer essa semente. Eu não posso comer esses 1.000, porque esse 1.000 que eu vou fazer anúncio no quê? Novamente. Ele tem que voltar. Eu não posso, é lucro, não. Isso aqui é minha sementeira. É a minha semente. Então então sobrou 4.000, correto? Desses 4.000 aqui, eu ia gastar em média quase 1.500 para fazer a documentação, para enviar via Correios. Então ia sobrar o quê? Uns 2.500. Então eu falei assim, se eu fizer isso aqui, eu vou ter os meus 1.000 de volta, vai sobrar 4, eu vou ter investimento aqui mais de R$1.000 ou R$1.500, que vai ser a documentação, envio para o Correio, o serviço da pessoa que vai me ajudar. Então vai sobrar R$2.500. Eu falei assim, R$2.500 para mim tá de boa. Eu na minha mente, né? É o salário que eu queria ganhar lá na prefeitura, um exemplo. Um exemplo. Cara, eu fiz tudo certinho. Você deve saber quanto foi, né? Que você já deve ter escutado essa minha história.
Eu, nesse primeiro investimento de R$ 1.000, nesse primeiro mês que eu fiz, certo? Eu peguei os 1.000, voltou, eu botei mais dinheiro, fui fazendo, né? Eu vendi R$ 40 mil. Antes de pandemia. Não tinha negócio de pandemia. Eu vendi R$ 40 mil. Eu acho que eu investi naquele mês uns 3 mil, que eu peguei 1.000, voltou, acabou, eu botei de novo uns 3 mil. E aí eu vendi R$ 40 mil. Falei, meu Deus. E agora como é que eu vou fazer? A preocupação agora não era entregar. E Jéssica sem dormir, eu sem dormir, eu contratei os meninos para me ajudar e tome aquela agonia. Mas só que aconteceu, muitos líderes, né, que estavam fazendo o curso de capelania, começou a entrar em contato comigo. Porque a minha formação de capelania já era uma formação numa abordagem terapêutica. Já era uma comunicação... Uma pegada diferente já. Uma pegada diferente, de fazer você olhar para dentro de si e se fazia sentido você fazer o que você estava querendo fazer. Entendeu? Então já tinha uma abordagem já mental, terapêutica forte na minha formação. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje, quando eu faço alguma divulgação do meu trabalho, é quase assim, quase 100% faz a mesma pergunta. Você é psicólogo ou psicanalista? Ou você é psiquiatra? Qual que é a diferença? Né? Como que você responde essa pergunta na tua experiência hoje? Rapaz, eu sempre falo assim, eu tento trazer para ele de uma forma clara. Por exemplo, assim, o psiquiatra, ele é um médico. O papel dele é entender o que está acontecendo com o seu corpo e sua mente. Então ele vai focar nisso e vai te dar remédio. A maioria das vezes. Ele vai ver o que está faltando na sua substância, suas químicas e vai te dar um remédio. O psicólogo, ele já está trabalhando em cima do seu comportamental, daquilo que é visível, daquilo que é comportamento. Então ele vai trabalhar em cima do agora. Em cima do agora e em cima do que fez você chegar nesse agora. Que pode ser feito testes, o psicólogo e outra questão, o psicólogo é uma profissão regulamentada. O psicólogo, ele dentro da estrutura brasileira, da legislação, ele é o responsável por fazer testes, né? Fazer testes psicológicos, o psiquiatra faz testes psiquiátricos. O psicólogo não passa remédio. Quem passa remédio já é o médico que é o psiquiatra. Então o que acontece? Mas, voltando na questão, o psicólogo ele trabalha no agora, vamos chamar assim. Já o psicanalista, a psicanálise, ela não é uma profissão, mas calma, ela é uma ocupação. Você pode atender como se fosse uma profissão, ela é uma ocupação. O que é uma ocupação, professor? A ocupação é assim, eu sou contador. Um exemplo, eu sou contador. Estou dando um exemplo, mas eu também sou formado em contabilidade. Tá certo? Sou técnico e bacharel em contabilidade. Então o que acontece? Eu sou contador, eu posso estar atuando como contador para prestação de serviço, como profissão. Mas nas minhas horas... liberal, vamos dizer. Não, profissão mesmo. Eu posso abrir uma empresa como minha profissão lá, porque eu tenho o conselho que regulamenta o contador, regulamenta o psicólogo, existe o Conselho Federal. Mas nas minhas horas vagas, eu como contador, eu posso atender o Ivan como terapeuta, como um psicanalista, porque não é uma profissão, é uma ocupação, eu trabalho nas minhas horas vagas. Sendo que o psicanalista, qual é a abordagem dele? É entender nas profundezas do que nós chamamos do inconsciente, aquilo que fez você chegar onde você está hoje, e o seu comportamento hoje está entrelaçado àquilo que você passou na sua infância, na sua adolescência. Então ele vai fazer uma investigação profunda no seu passado, para entender por que você está vivendo isso no presente e reprogramar o seu futuro. Isso é uma grande diferença, que, por exemplo, um psicólogo ele pode trabalhar numa empresa no RH fazendo recrutamento, ali, avaliações e tal. E já o psicanalista não tem... se ele fizer isso, ele não é psicanalista, né? O psicanalista ele não faz esse trabalho. Ele não faz esse trabalho. Como psicanalista, ele pode fazer de outra forma, mas como psicanalista ele não faz. Ele pode até fazer, então, psicologia, ter lá um registro no CRP, se intitular psicanalista, mas se ele vai para esse lado, não é de fato o psicanalista. Não, aí é o psicólogo que está trabalhando. Com o inconsciente. O psicanalista ele trabalha com o inconsciente na abordagem terapêutica. Sim. É o que o psicanalista faz. Mesmo que eu tenha outras atribuições, que eu entenda de outras áreas, eu, quando estiver atuando como psicanalista, eu trabalho com a terapia da psicanálise. Investigando
o sujeito, o paciente, através do seu inconsciente, para entender o que é que está fazendo ele estar sofrendo. Um exemplo. E com ele, ajudá-lo a ele ressignificar esse processo. Tá? Então, o psiquiatra é um médico que passa remédio, ele também ele faz teste psiquiátrico, né? O psicólogo, ele trabalha no comportamental, no agora, no hoje, trabalha com teste, é uma profissão regulamentada, é uma outra abordagem. Geralmente a pessoa trabalha no TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. E já o psicanalista, ele é um investigador do inconsciente. Ele vai buscar aquilo que nem você sabe muitas vezes, que está escondido, que está oculto. Costuma-se dizer que o psicanalista que está num grau de excelência é aquele que consegue ver ouvir o que não é falado e ver o que não está sendo apresentado. Está sendo apresentado, né? É isso aí. E também é muito falado dentro dos psicanalistas, né, que existe um tripé. O tripé da psicanálise. Se a pessoa tirar um desses não é mais psicanálise. Não é mais psicanálise. Nós tivemos até um embate há um tempo atrás sobre uma formação regulamentada pelo MEC no curso de psicanálise clínica com um nível superior. E deu problema. Por que deu problema? Porque a psicanálise, ao contrário da psicologia e da psiquiatria, ele não é um curso de graduação. Você não faz um curso de graduação para você se tornar um psicanalista. A psicanálise, você se torna um psicanalista estudando a teoria, passando por análise e depois passando por supervisão, que a supervisão é você estar praticando e alguém mais experiente está te ajudando. É o que nós chamamos de tripé. Sim. Então, o psicanalista, para ser um psicanalista, ele tem que estar estudando continuamente a teoria. Não parar de estudar. Não parar de se analisar. Né, de ser o paciente de alguém. Ser o paciente de alguém e estar sendo acompanhado por um psicanalista mais experiente que ele. Então você, nesse programa aí, você conclui o que nós chamamos de tripé de psicanálise. Ah, professor, eu fiz uma pós-graduação em psicanálise, sou psicanalista? Não. Ah, professor, eu fiz a psicologia, eu sou psicanalista também? Não, bebê. Eu tenho vários psicólogos que estão fazendo a formação conosco. Isso é uma coisa interessante que está falando, que é pouco falado, tá? Porque vamos pensar assim, uma pessoa que é um psicólogo, vou pegar um médico, o médico estuda 6 anos, para depois ele estudar mais X tempo para ser um psiquiatra, né? Ele se forma em clínico geral e depois vai ter mais, né, o pós dele, a especialização dele. Aí o psicólogo, ele estuda 5 anos, ganha um canudo, né? CRP e tal, vai para o campo para poder trabalhar. Psicanalista, ele tem escolas que é 1 ano, tem escolas que é 2 anos. Tem escola que é 4. Teórico. Agora, para ele se tornar um psicanalista de fato, ele não pode fugir do tripé até que, né? O tripé forever. Deus leve ele daqui, né? Porque aí, então quando que uma pessoa se torna alguém com excelência no trabalho? Eu acredito assim que cada um tem um tempo, mas seria em torno de 4 a 5 anos no mínimo para uma pessoa estar fazendo análise, tá expurgando os monstrinhos, né? A gente brinca e fala esses monstrinhos dentro da gente. Porque a pessoa precisa passar pelo processo que ele vai fazer o paciente passar. Se ele não passar, ele não é psicanalista. E outra coisa também, tipo assim, a questão da psicanálise de você estar se intitulando ou atuando é uma questão ética. É você entender, eu me sinto capaz. Sim. Entendeu? E outra coisa também, nós ensinamos assim, você vai começar a atuar, a atender. Maravilha. Agora você tem que saber a sua capacidade. Se você está atuando em um caso que você vê que a sua habilidade ainda não permite você entender esse caso e ajudar o paciente, você tem que ser uma pessoa ética e passar para uma pessoa mais experiente. Ou ser bem acompanhado para que você possa lidar com aquela situação. Então a psicanálise é algo bem... por exemplo, eu comecei um pouco mais tarde, em questão de idade, e eu não vou atender crianças, principalmente com TEA. Demoraria muito tempo, na minha visão, para eu chegar nesse nível, né? De atender algo tão específico, porque não é qualquer coisa. Você tem que ter muita, como é que eu vou dizer? Muita responsabilidade se lidar com a emoção humana, né? Com alguém que está sofrendo emocionalmente. Porque ninguém faz um teste de sangue lá, um exame e sai lá, tem depressão. Né? Não faz. Então é algo assim muito subjetivo que está lá dentro do inconsciente, cravado lá. E eu sou a testemunha disso. Eu sou a testemunha de como que me ajudou
a me transformar. Eu sou uma testemunha. Então, Não, a psicanálise em si. a psicanálise em si. Não, Ivan, acredito assim, todo o processo que você vai para o desenvolvimento humano, processo de coach, processo de psicanálise, processo de psicologia, tem outras abordagens também. Eu não desprezo nenhuma, nem digo que uma é melhor que a outra. Eu tenho esse meu entendimento, e tudo aquilo que ajuda as pessoas a se desenvolver, a crescer, a olhar para si e mudar o seu comportamento daquele comportamento negativo, destrutivo, inconsciente, para um comportamento mais consciente, mais positivo e de crescimento, isso é válido. Tem pessoas que passam, um cara que eu gosto muito é o Paulo Vieira, peça ferreira, yes, fica falando daquilo ali e taxando, ridicularizando, mas para muitas pessoas aquela merda daquele yes faz a diferença. Para mim não faz, talvez para você não faça, porque nós já estamos em um processo mais construído do nosso desenvolvimento. Mas para uma pessoa que nunca passou por um processo de desenvolvimento, aquele momento dele fazer o yes dele, já desperta ele. Já desperta uma energia, já desperta uma pulsão de vida, né? Na psicanálise nós chamamos de pulsão de vida, já desperta algo maior. Então, todo o processo que vai beneficiar o ser humano, tá certo, Ivan? Ele é válido, tá certo? Eu luto pela psicanálise, porque foi o que eu escolhi. Eu poderia passar meus 5 anos estudando na psicologia, para depois lutar pela psicologia, não tem problema, ou pela psiquiatria, mas foi um processo que me ajudou. Foi um processo que eu me encontrei, foi um processo que eu me identifiquei e simplesmente eu fui um cara que, em todos os outros meus negócios, que eu gosto de estar à frente, eu gosto de desbravar, eu gosto de fazer diferente, eu tomei a decisão de abrir a SAPDH. Eu tomei a decisão de abrir a SAPDH devido a essa minha veia empreendedora. Ô Emerson, o que você pensa do futuro? Em que área? Para você, o Emerson com o Emerson, o que você pensa para você do futuro? O que você ainda almeja alcançar? Cara, eu não alcancei nada do que eu quis ainda. 100% nada. O que eu alcancei para mim ainda é uma gota no oceano. Entendeu? Eu acredito que tem muito ainda para fazer. Eu acredito que tem o Brasil ainda inteiro para eu poder impactar. Assim, quando eu falo o trabalho que nós desenvolvemos para poder impactar. Depois do Brasil tem a América Latina, tem a Europa e tem a América do Sul para poder impactar. E nós já temos hoje alunos em diversos locais do mundo. Nós temos na Europa, nós temos nos Estados Unidos, nós temos aqui na América Latina. Então nós temos um trabalho, mas ainda está muito embrionário, tá certo? Está muito aquém daquilo que nós podemos fazer. Então agora mesmo nós estamos abrindo uma sede lá no Paraguai, né? Em outubro nós vamos estar fazendo um evento lá, já tem a sede, já está alugada, já está tal, mas a gente não está operando ainda. Mas já temos uma sede no Paraguai, e está a questão de regulamentação, documentação, que é um processo mais um pouco demorado. Mas, por que o Paraguai? Porque está todo mundo no Paraguai. O Paraguai praticamente 50% agora é brasileiro. Então, e é uma economia que está em ascensão. E dali você consegue partir para outros países ali circunvizinhos. Então, o que eu espero para o futuro, Ivan, são coisas que inimagináveis, que ainda nem imaginei, mas que eu sei que vai acontecer. O teu negócio é não parar de pedalar. Não pode, cara, não pode. Um dia que eu parar de pedalar, já pode me enterrar. Porque o meu objetivo é esse, é construir. Eu tenho um desejo muito grande de ajudar as pessoas, no sentido, eu gosto de ver, por exemplo, uma pessoa que entrou no processo de uma das minhas instituições e depois deu certo, cresceu, se desenvolveu, ou tanto financeira, tem pessoas que se desenvolvem financeiramente, tudo bem, mas tem pessoas que não se desenvolvem financeiramente, mas se desenvolvem como pessoa. Então, quando ela entra em contato comigo, professor, cara, muito obrigado, através do senhor aí, minha vida mudou. Já ganhei, já estou realizado. Se hoje, é o detalhe, eu penso em muitas coisas para o futuro, mas se hoje eu vier partir desse plano terrestre, eu vou satisfeito, porque eu sei que eu já impactei muitas pessoas neste mundo. Olha, eu vou fazer aqui uma menção ao meu mentor que eu conheci na instituição, né?
que é o Luiz Alex. Eu vou fazer uma menção a ele, porque acho que você ter pessoas mentorando, pessoas que chegaram lá antes de você e te mostram o caminho com graça, com amor, com cuidado, e às vezes dando umas pancadas, é importantíssimo, né, nesse processo. Então, dentro desse contexto, eu falo para você que realmente eu também sou um impactado do teu trabalho. Fico feliz. Né? Através de pessoas que conheci dentro da tua instituição também, como o Luiz Alex. Luiz Alex é um cara fantástico, é um cara fora da curva, a gente está comentando sobre isso, né? Uhum. Cada um tem sua fora de curva, tá certo? E o Luiz, ele é fantástico, é um cara fenomenal, não é à toa que acabamos nos tornando amigos. Hoje nós somos parceiros de negócio. Hoje temos aí que estamos implementando a TRI, que é uma abordagem terapêutica desenvolvida ao longo de mais de 3 anos de atendimento com o Luiz e eu também ajudando, que é a terapia das raízes invisíveis, que nós vamos agora iniciar. É a primeira turma fundadora. Qual seria aluno? É a primeira turma fundadora. E é um cara fantástico. E você vê que um cara como esse, que tem milhares de seguidores nas redes sociais, faz um trabalho fantástico, ele não estaria sendo um parceiro nosso, sendo um cara que está no nosso lado, se ele também não olhasse e reconhecesse a seriedade, as possibilidades, o crescimento. Então, eu fico feliz porque eu também peso muito por isso. As pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que conduzem outras pessoas que estão ali propriamente fazendo esse trabalho que precisa ser feito, são pessoas diferenciadas. Cada um no seu cada um, mas são pessoas diferenciadas. Pessoas que não têm medo de ir para cima, pessoas que não têm medo de fazer o seu melhor, o seu máximo, dar aquilo que eles aprenderam ou criaram e eles não têm medo de contribuir para o outro. É isso, para trabalhar comigo tem que ter essa veia. Por exemplo, eu tenho muito conteúdo de muitas coisas, especialmente para essa questão de monetizar, que eu estava conversando de manhã, de monetizar um conhecimento, monetizar algo. Então eu não me prendo, eu passo. Porque é como eu falei, minha felicidade é, daqui um dia de manhã, professor, meti aqui o funil de venda, tô no canal aqui, daqui já cadastra, já pega, tô ganhando dinheiro com isso aqui. Parabéns. Essa é a minha felicidade. Obrigado pela tua presença aqui, né? Estamos terminando a nossa entrevista aqui, foi muito legal, foi algo inusitado, né? Descobrimos que iríamos fazer isso aqui a toca de caixa. A toca de caixa mas o bom é assim. É o bom improviso. Eu gosto sempre do improviso. E esse aqui não precisa nem de corte, viu? Joga do jeito que tá. Do jeito que tá. Aqui é papo mesmo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o teu contato que você vai me mandar lá. Eu ponho todos os contatos ali para o pessoal que estiver assistindo te achar. Maravilha, tamo junto. Eu me sinto feliz por estar aqui, né, na cidade, nesse estado fantástico que é Paraná, essa cidade maravilhosa, Maringá, linda demais. Quero aproveitar também, agradecer a nossa também anfitriã, que daqui a pouco a gente vai estar com ela, que é a doutora Silvana de Man, que é essa mulher que abriu as portas para nós aqui, através dela... Acreditou no polo nessa Acreditou no polo GTEC aqui de treinamento, e através dela tem pessoas como você e outros que estão fazendo um trabalho diferenciado, destacado aqui na cidade. Eu fico honrado, entendeu? E estar aqui hoje, para mim, é uma satisfação. Está sendo um privilégio, de verdade, porque a gente conhece, você já me levou aqui, já visitei, praticamente conheci uma boa parte de Maringá, uma cidade bonita. Já começou a cogitar de morar aqui, já. Já cogitei, só falta uma praia. Se tivesse uma praia aqui, meu amigo... A propaganda foi boa. A propaganda foi boa. Só que faltou só uma observaçãozinha, uma praia, né? Mas todo mundo fala isso. Aqui com a praia aqui é o melhor lugar do mundo, que é linda, fantástica, e tá aqui também nesse podcast aqui hoje, que foi assim, uma coisa assim de última hora, mas vocês podem observar que aqui não tem negócio de máscara, não tem negócio de firula, fala rasgado. Não tem firula, não tem máscara, não tem criação de história. É isso aqui. E é verdade, que ele é desse jeito mesmo nas aulas, tá? É isso aqui. Mesmo. Não tem negócio de duas conversas, é uma conversa só, é isso aqui. É uma jornada que você está vendo de um homem que hoje tem 47 anos, que saiu do zero, saiu de um interior, de uma família humilde, modesta, mas passei anos da minha vida beneficiando. Eu trabalhei para pessoas, porque não dá para contar tudo, que se tornaram milionárias. E a base da estrutura deles,
com muita humildade e sem vergonha na cara, eu falo, era eu. E você não via isso? Não via retorno. Eu não via retorno, eu vivia de migalhas. Migalhas financeiras e emocionais. E aí, quando eu passei por esse processo de descoberta, mesmo já trabalhando com desenvolvimento, mesmo já trabalhando... Aí já é outro Emerson. E aí, quando eu passei esses 2 anos e pouco de aprofundamento do ser, aprofundar o ser, entender quem eu era e o potencial que eu tinha, eu não aceitei mais. Aí lembra que foi da prefeitura que eu saí? Aí não volta mais. Se eu tivesse ficado, eu estaria na mesma situação. É aceitar onde não se cabe mais. A gente não estaria nem aqui. Então, o processo da descoberta do eu, vamos chamar assim, eu superior, que ainda estamos buscando ele cada dia mais, me fez tomar uma decisão que para muitos seria ruim e que para mim na época também foi difícil. Mas esse difícil, pelo processo que eu passei de autodescoberta e desenvolvimento, eu falei, não, eu vou dar conta. Eu vou dar conta. E aí foi onde eu coloquei o curso e mudei minha vida. Mudei a vida de milhares de pessoas e venho mudando. O pessoal ligar, professor, depoimento de pessoas assim, professor, depois no curso de capelania. Eu estava pensando em tirar minha vida, velho. Mas esse curso falou comigo. Então foi aí onde eu vi, eu falei, tem algo a mais. Tem algo a mais. Não foi um nem dois, não. Uma vida vale mais que 1 milhão. Não foi um nem dois, não. Foi vários. Eu estava pensando em terminar meu ministério. Não tem preço. Estava pensando em terminar meu casamento. Mas depois da sua mensagem que eu vi lá, mudou. Eu falei, ó. Aí foi onde ele foi me abençoando. Foi onde eu mudei de vida. Aí eu saí dessa cidade que eu estava, que não me cabia mais. Porque o pessoal tem um ditado que de casa não tem valor. Aí eu fui para a capital. Da capital eu fui crescendo, Aí hoje acabei aqui no sul. No sul. Eu estou aqui em Itajaí, Santa Catarina. Aí vai fazer 5 anos já, uma região fantástica, que nos abraçou. Lugar lindo, seguro, maravilhoso. E estamos aqui. Que legal. Então, quero também agradecer a Lapan, que é onde eu estou aqui, cedendo esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo para nós. Agradecer também a GAD Investimentos, que ela é o lugar onde eu fiz alguns podcasts lá. Pessoal super bacana. Maringá tem empresários e pessoas maravilhosas aqui. E eu sou muito grato por isso, grato pelo Emerson dar esse tempo aqui para a gente, de conhecimento e instigar você que está aí do outro lado a ser mais do que você acha que é, né? Você vê que realmente você é. E eu espero que essa mensagem vocês possam nos ajudar a compartilhar ela ao máximo de pessoas possíveis, para que você que está aí do outro lado encontre o que você está buscando. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Emerson. Tamo junto. Terminamos.